Beleza, pessoal? Vamos falar sobre sistema nervoso central. Falar sobre lobos cerebrais. Falar alguma coisinha sobre os lobos cerebrais, vocês vão ver como é interessante entender um pouquinho mais sobre esses lobos cerebrais, encefálicos. Olha que interessante. Vamos lá primeiro. Você tem aquela região que você chama de cérebro, telencéfalo, tão desenvolvido do ser humano, né? Ele é dividido em dois hemisférios aqui, o hemisfério, uma vista superior. Aqui você tem o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito. Olha só que interessante, você está vendo essas regiões mais abauladas, mais levantadas, são os giros. E essas depressões, essas linhas de depressões em formas de vale, são os sulcos, com L's, hein? Sulcos. Esses sulcos e esses giros formam a estrutura da massa encefálica. Quanto mais giros, mais sulcos, mais desenvolvido, né? Esse encéfalo é. Porque imagina o seguinte, nós temos nossa caixa craniana aqui, imagina que você tem um lençol enorme e você quer guardar um cérebro enorme dentro. Não cabe, você dobra e coloca. Surgem giros e sulcos, mostrando quão grande, se eu estendesse esse cérebro, ele seria. Tão interessante esse cérebro que nós vamos estudar ainda mais ele. Olha que interessante. Nós temos ossos formando, né, toda essa calota craniana, esse osso aqui, ó, frontal, esses dois ossos parietais, este osso que se chama da nuca, occipital, e aqui, ó, temporal, além de outros ossos. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como tem uma porção do cérebro, do telencéfalo, em contato com o lobo, com o osso frontal, ele recebe o nome de lobo frontal. Aquele que está em contato com o parietal, lobo parietal. Aquele que está em contato com o osso occipital, lobo occipital. E aquele que está em contato com o osso temporal, lobo temporal. Vamos lá? Frontal, osso frontal, lobo frontal. Osso parietal, lobo parietal. Osso occipital, lobo occipital. Osso temporal, lobo temporal. Eu vou cortar, hein? Vou cortar, ó. Abrir. Olha a parte aqui interna do meu telencéfalo. Vai, tem outro lobo aqui, ó, chamado de límbico. É também chamado de insular. Límbico vem de limbos, né? De periferia. Quando se descobriu isso, eles estavam na periferia do diencéfalo, que é uma estrutura que eu vou mostrar para vocês. E ele é muito relacionado à parte emocional, às emoções, comportamento. Tudo bem? Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, mas vamos dar uma olhada. Olha só, numa vista superior e numa vista inferior. Lobo, isto, frontal. Parietal, occipital. Olha só aqui, esse lobo aqui, ó, né? Insular aqui, o límbico. E esse lobo estranho aqui, ó, mais ou menos, é o temporal. Olha o lobo temporal aqui. Olha só, agora sim vocês vão entender porque chama lobo da ínsula, aquela região fica ao redor da região límbica, porque ele fica insular, ele fica ilhado, guardado pelos outros lobos. Está aqui o lobo da ínsula. Uma outra região importante do meu encéfalo é uma região chamada diencéfalo. O diencéfalo é essa porção, né, guardada aqui, bem envolvida pelo telencéfalo. Ele tem o tálamo, uma região que nós vamos falar que é muito importante para distribuir informações que chegam, né, nessa região talâmica. Ele vai distribuir cada informação para sua caixinha correta, né? A informação que chega da dor do dedo indicador direito, ele vai chegar ali, ele vai distribuir para a caixinha, para a região cortical correspondente para identificar essa sensação, por exemplo, dolorosa. Nós temos aqui o hipotálamo. Essa região nervosa aqui, o hipotálamo, tem vários neurônios envolvidos em controlar sede, fome, aspectos reprodutivos, aspectos comportamentais, tá? Nós vamos ver a relação dele com medo, com agressividade, é bem legal. Hipotálamo. Aqui tem a glândula hipófise, que é a glândula mestre do corpo humano, né? Ela fica numa depressão no osso esfenoide, chamado cela turca do osso esfenoide. Tem a fossa hipofisal, onde ela senta. Ela fabrica vários hormônios controlando outras glândulas. Temos a glândula pineal, considerada por muitos biólogos como o terceiro olho, aquele que trabalha com determinadas funções, como, por exemplo, muitos animais utilizam essa glândula pineal, os neuromoduladores que ela produz,
para sazonalidade, identificar as épocas do ano, primavera, época reprodutiva, verão, inverno, tudo isso. É muito interessante, né? Essa estrutura encefálica. Aqui nós damos uma ênfase ao tronco encefálico e ao cerebelo. O tronco encefálico, ele é formado por 3 porções. Nós brincamos que é o MPB, não é música popular brasileira não, é o M de mesencéfalo, o P de ponte, essa região mais abaulada, e o B, tá errado, Wagner, medula oblonga, é porque em alguns países chamam medula oblonga, mas no Brasil é bulbo, com L, mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui nós temos o cerebelo. O cerebelo, por exemplo, é muito importante para controle motor. Ó, estou mexendo, usando o cerebelo para andar, para mexer minha mão de forma coordenada. Tudo bem? Ele é extremamente importante, o cerebelo. Nós vamos ver depois a relação dele com outras áreas, como os núcleos da base, tá? Todo mundo já ouviu falar de mal de Parkinson, aquele que dá aquele tremor, ele afeta não o cerebelo, ele afeta uma área chamada núcleos da base, uma região chamada substância negra, né, que fabrica uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina, mas tem íntima relação também com o cerebelo. Nós vamos dar uma olhada melhor. Ó, de novo o mesencéfalo. Vamos falar um pouquinho só do mesencéfalo, né? Que nós vamos ter uma aula específica sobre tronco encefálico. Mas o mesencéfalo, nós vamos ver várias funções envolvidas no mesencéfalo, incluindo o controle endógeno da dor. Sim, nós conseguimos minimizar as dores, não você pensando nisso, né? Ele tem uma autodefesa do organismo, né? Diminuindo a sensação dolorosa em caso de risco, de perigo, nós vamos ver. A ponte, que é muito importante para a parte de controle respiratório. O bulbo, que também trabalha no controle respiratório, no controle cardíaco, é o centro do vômito, extremamente importante. Wagner, que figura louca é essa? Essa figura, se você olhar bem, ela mostra um encéfalo, mas Wagner tem um monte de número aqui. É porque tinha um cientista meio malucão, deve ser, não é possível, como eu assim, que ele, chamado Brodmann, ele mapeou o sistema nervoso central na parte encefálica, tentando descobrir o que cada caixinha aqui significa e funciona. Então ele foi tentando descobrir as áreas que o cérebro interpreta funções, coordena funções. Então vamos lá. Ó. Por exemplo, olha só que interessante, ó. Bem nessa região aqui, ó, 44, 45, é chamada de área da fala de Broca. Eu estou utilizando agora para a parte motora da fala, para poder coordenar a minha fala, que às vezes é toda atrapalhada, mas eu estou usando a minha área de Broca. Você está me ouvindo? Está me entendendo? Está me compreendendo? Ah, se você está me ouvindo, está me entendendo, está me compreendendo, você está usando a área de associação auditiva, que está aqui, segue, ó, a número 22, a área auditiva primária, a número 42, você está usando a área de Wernicke, 39 e 40, essas áreas 22, 39, 40, 42, elas se interrelacionam quando você ouve alguma coisa. Você ouve, elas vão buscar o significado daquilo, não só ouvir o som, mas entender o que ele significa, compreender. A área de Wernicke é muito importante, essa área aqui, para que você tenha compreensão das linguagens, as mais variadas formas de linguagem possível. Então, veja quanto é importante você entender essa formação. Olha que legal! Ah, uma coisa interessante que eu até havia esquecido de falar, mas vou falar. Se você olhar bem, aqui eu tenho um sulco, esse que eu estou seguindo para você, bem pertinho aqui, ó, anterior a esse número 1 e posterior a esse número 4 aqui, ó. Olha só, esse é chamado de sulco central, tá aqui. Ele é importante porque meio que ele delimita o que for anterior ao sulco central, com esse giro chamado giro pré-central, normalmente marca as áreas mais motoras, envolvidas com coordenações motoras. E o que for, a partir desse giro pós-central, depois desse sulco, marca mais interrelações somestésicas, de sensações. Por isso você vê muito mais no sentido do lobo occipital, funções de sensações. E mais na parte anterior, funções relacionadas à motricidade, mas elas vivem se interrelacionando, viu? Não é separadinho bem assim, não. Nós vamos mostrar, tá? Então não fique assustado, é muito interessante. Uma coisa importante também
é você lembrar que algumas funções são mais destinadas ao hemisfério do que a outro, mas as relações são intrínsecas, tá? Então, normalmente, para o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, está muito relacionado à linguagem, à lógica, ciências matemáticas, enquanto o lado direito, por exemplo, você está tocando um violão, então a consciência musical, a criatividade, intuição, mas isso é um outro papo que nós vamos ter sobre o sistema nervoso central, esses lobos. Mas vou voltar aqui um pouquinho, não vou deixar... Ó, vamos só lembrar, quantos lobos são? Vamos lá. Lobo, isso, frontal, parietal, occipital, isso, temporal, opa, o insular olímbico. Beleza? Depois nós voltamos a conversar mais, hein? Continue aí.